Olha, se tem uma coisa difícil é a gente achar um lugarzinho bom para gravar, no silêncio, com equipamento profissional. Então vamos fazer esse bate-bola aqui bem improvisadão, tá? Porque eu vou bater um papo com você hoje. Baseado na minha última leitura que eu tive, né? E me veio vários assuntos aqui que a gente pode conversar. Entender, né, o ser humano, porque a gente vem de um momento politicamente polarizado, mas também, assim, muitas pessoas inflamadas, né? E a gente começa a desacreditar quando o outro não vê a partir da nossa perspectiva, né? A gente começa a tentar entender uma lógica partindo do pressuposto de que o outro pensa um pouco diferente da gente. É muito difícil conviver com quem a gente discorda, né? E muitas vezes a gente tem que ficar tentando se proteger e defender a nossa opinião. Mas será que a sua opinião importa tanto assim? Vamos falar de uma obra aqui que fala um pouco sobre sociedade, uma obra clássica escrita na década de 50, né? Já foi proibida em vários estados americanos, por às vezes ter um teor muito pesado para os alunos e adolescentes ali, né? As crianças e adolescentes, e muitas vezes tirados das prateleiras das livrarias por questões raciais, por algum termo que se usava na década de 50, mas que envelheceu muito mal, né? Vamos imaginar aqui essa história então, para que a gente possa entender um pouco como que funcionam as pessoas, né? Como que funciona a sociedade. É claro que isso é uma alegoria, é uma ficção, mas a gente vê isso no dia a dia, né? A gente vê isso em pequenos grupos, né? As famigeradas panelinhas, e todo lugar que existe mais de uma pessoa, existe mais de duas pessoas, existe um favorecimento. Sempre existe aquela aproximação que a gente tem mais com um, menos com outros, a partir das nossas escolhas, nossos ideais, nossas virtudes. E a gente começa então a se juntar, né? Começa então a agregar a presença um do outro, não necessariamente pelo propósito de conseguir algo, não apenas isso. Algumas pessoas sim, mas não todas. Mas muitas vezes porque a pessoa pensa igual a gente, é uma presença que conforta, uma presença alegre, nos traz algo que nos falta, ou então faz com que a gente concorde, né, que leve a vida de uma forma mais uniforme, vamos colocar dessa forma, tá? Imagine que um avião teve um acidente aéreo, uma pane, né, e ele começa a pegar fogo e ele cai numa ilha deserta. Nessa ilha deserta, sobreviveram apenas as crianças, e eram muitas crianças, né? E agora elas estavam ali, teoricamente perdidas, né? Como sobreviverão as crianças sem a supervisão e sem a ajuda de um adulto? Então, nessa obra que eu trago aqui, nós temos aqui duas vertentes de liderança. Primeiro, a gente tem a liderança de um menino que toma a frente para tentar manter a sobrevivência de todos até que eles sejam resgatados, porque ele tem fé de que serão resgatados, né? Ele tem fé de que o pai dele, sendo um marinheiro, vai procurá-lo e vai encontrá-lo. Então ele fala assim, olha, vamos nomear um líder aqui, para que a gente possa escolher o que fazer, né? A gente precisa caçar, a gente precisa se defender dos monstros da ilha, dos monstros não, né? Dos animais da ilha, a gente precisa arranjar uma forma de se proteger e de fazer uma grande fogueira todos os dias para que o sinal de fumaça chegue até os adultos e a gente seja resgatado, né? E do outro lado a gente tem um concorrente a essa liderança que é um pouco mais extremo, né? Vamos colocar dessa forma. Primeira vez ele aparece mais com um cunho religioso, como se fosse um adolescente formado em alguma escola religiosa, e depois ele se mostra também um concorrente à liderança, mas pela força, já é um adolescente um pouco mais velho, né? As pessoas então decidem, né? Elas fazem ali a votação democrática de quem seria um líder ideal e escolhem esse primeiro. Esse primeiro que é o cara que quer saber da opinião de todos, que cria algumas leis de sobrevivência e cria leis para que todo mundo possa falar, por exemplo, né? Só que esse outro rapaz, né, esse antagonista, ele é deveras violento. E ele não consegue entender por que tem que seguir essa lei, já que ele se acha poderoso o suficiente para que ele não tenha que respeitar as leis. Porque assim, a partir do momento que ele vê que o outro é mais fraco que ele vê que o outro não pode apresentar nenhum perigo para ele, por que então ele tem que respeitar aquela criaturinha? Veja, estou falando de uma obra de 1950, mas a gente vê esse ciclo se repetindo. E o último ciclo que a gente vê uma forma de várias violências possíveis é o que aconteceu na Venezuela, né? Maduro estava fazendo, vamos colocar aqui uma politicagem fascista lá, né? Vamos colocar assim, um grande ditador da Venezuela, e aí agora chegou o Trump, que está se mostrando um outro ditador americano, invadindo uma Venezuela que não pode fazer nada contra os Estados Unidos, nessa grande potência, e a gente vê que essa relação de poder, ela sobe a cabeça das pessoas, né? Tanto Maduro em relação à sua população, quanto Trump em relação à Venezuela. E aí, o que fazer com esses valentões da escola, né? E aqui nessa obra que eu trago para vocês, que até agora eu não falei o nome, vou deixar para o final, a gente vê essa relação sendo quebrada, essas leis sendo quebradas. Mas assim, para que a lei seja quebrada, para que você tenha o aval de poder avançar com todo o poder em cima dos menos afortunados, para que você possa fazer o seu ato de violência contra aquele que está abaixo, é preciso que você tenha o quê? O apoio popular. Já visto que a gente escolhe os nossos representantes, né? E como que eu convenço os meus de que eu estou correto em usar a minha força sobre aquele que eu considero menor, né? Como que na história aqui se traduz isso? A partir do medo hipotético. A partir do medo, não o medo factual, mas o medo que mora dentro de nós. No caso, aqui na história, eles criam esse medo para as crianças que são muito mais novas ali, né? Elas ficam aterrorizadíssimas, sem os adultos para ajudá-los a entender o que está acontecendo naquela ilha, né? Então os mais velhos se ligam disso.
Como que ele conseguirá o apoio popular? Como que ele vai conseguir derrubar o governo instituído? A partir de uma concorrência, mas essa concorrência ganha força a partir do medo. Então ele cria um medo hipotético que a gente traduz no viés americano, se a gente vê ao longo da história, que foi o medo depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o medo da bomba atômica, o medo do comunismo, o medo do terrorismo e o medo do narcotráfico. Isso sempre foi um pano de fundo para que o valentão possa ir lá e colocar a sua força, né? Eu não acredito que não seja benéfico em alguns países, que nem no caso da Venezuela. Se eu fosse um venezuelano, é claro que eu estaria muito feliz de Nicolás Maduro ter saído do poder. Mas não é sobre ele ter saído, é sobre como foi, né? E aí veio esse caos que se instaura hoje na internet para falar sobre essas posições, tá? Estou falando aqui de forma bem respeitosa, porque a gente às vezes vê muita coisa na internet, né? E assim, a gente tem as bolhas, né? Então as páginas que eu sigo foram só contra esse ato dos Estados Unidos em cima da Venezuela, e outras pessoas que discordaram de mim, eu fui procurar nas páginas que elas seguem, e aí elas têm também esse viés, né? Toda essa bolha que mostra só o lado positivo disso. Então eles desconsideram o lado negativo da história, e a gente aqui também, que não apoia o que o Trump fez, também desconsidera esse lado negativo da história. Então aqui na nossa obra literária, né, ele consegue atrair através desse medo, através desse novo monstro, que ele sim tem poder para proteger o povo desse monstro hipotético. E aí ele consegue convencer as pessoas a ficar do lado dele. É uma obra magistral, né? Uma obra antiga, é um livro, mas também a obra que eu trago aqui para vocês, essa mesma obra, na verdade é uma adaptação em quadrinhos, que é esse aqui, né? Vamos pegar aqui para você, O Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas, que recentemente eu vi um post aí de alguns livros que foram proibidos em alguns estados americanos, e O Senhor das Moscas estavam lá. Junto com Revolução dos Bichos, junto com 1984, junto com várias distopias e ficções científicas em que fala sobre esse poder autoritário, esse Estado em cima do indivíduo, né? Isso, para mim, é uma bizarrice política, né? Eu não sou nenhum especialista, mas assim, geralmente esse lado mais à direita, esse lado ultradireita, ele protege um Estado mínimo, né? No sentido de eu não quero que o Estado entre na minha vida para pautar o que eu posso e o que eu não posso fazer, eu não quero que o Estado aconteça na minha vida para eu ter que pagar tanto imposto para vagabundo ser sustentado com benefício social, mas quando se trata de guerra, de poder, de tomar o que é do outro, aí eu quero que o Estado seja forte para derrubar os meus inimigos políticos. Isso é uma das hipocrisias, né? Uma das anomalias políticas, vamos dizer assim. No meu ver, tá? Posso estar redondamente errado, até porque não sou especialista da área, mas a gente consegue, a partir de algumas obras literárias, a partir dos fatos que aparecem nos jornais, a partir do que a gente viu, o que foi esse histórico, né? Saber para onde está. É o que eu costumo dizer. História na escola não existe à toa. Não é à toa que tem a matéria, uma disciplina chamada História. É para você saber o que nós fizemos no passado e não deixar que aconteça no futuro. Mas parece que nós somos viciados em repetir ciclos intermináveis de castigo, né? Como diria Nietzsche, o eterno retorno que estamos condenados a enfrentar mais uma vez. Então, eu espero que você procure essa leitura, né? O Senhor das Moscas, ele é esse vilão, né? Esse grande vilão da ilha é o Senhor das Moscas, que é o que toma o terror ali das pessoas, né? É o que as pessoas colocam como, vamos amedrontar esses outros com esse bicho papão, né? O que está acontecendo hoje na Venezuela em relação aos Estados Unidos, né? O medo dos Estados Unidos agora para que o povo o apoie, é a chamada, famigerada e quase que fantasiosa democracia que os Estados Unidos quer levar para a Venezuela, mas não só, é o combate ao narcotráfico. Só que todo esse palco que foi criado acontece em vários outros países com a soberania e poder armamentista muito maior, mas aí os Estados Unidos não foi lá, porque lá tem a soberania, né? No caso da Venezuela, o que poderia a Venezuela fazer contra os americanos? Nada. E se isso não inflige você algum, não digo medo, né, desse novo Senhor da Mosca, né? Esse presidente aí que está se mostrando com várias atitudes impopulares do mundo, talvez com uma cortina de fumaça, talvez com medo porque não vai conseguir se candidatar, então fica provocando guerra para tentar criar um novo estádio de sítio para que ele permaneça no poder. A gente tem que ficar atento a tudo isso. Ninguém está defendendo que Nicolás Maduro deveria continuar na Venezuela. Ninguém está defendendo que ele não era ditador. O povo venezuelano sofria. Mas agora não significa que estão livres. E o pior, o que abre precedente para os Estados Unidos fazer isso com grandes outros países, o que é que já estava vinculado na mídia, né? Já se falou em invadir a Colômbia, porque o presidente não concorda com o Trump, já se falou em invadir a Groenlândia, já se falou em anexar o Golfo do México. Então assim, tem vários fatos, né? Basta você querer ver, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então fica a minha recomendação de leitura, pense sobre o que acontece no mundo atual, e assim, nada do que há na literatura não sai do nada. Isso já existiu antes. Foi base para que o William Golding, que é o escritor dessa obra aqui, O Senhor das Moscas, escreveu lá na década de 50, porque ele já viu acontecendo antes, e as coisas tendem a se repetir. Seja da extrema direita, seja da extrema esquerda, seja de centro, seja em países ricos, pobres, o ser humano sempre está inventando um jeito de subjugar aquele que ele acha que é inferior. Boa leitura para você.